Há muitas coisas estranhas em Marte: colheres, macarrão, portas, até mesmo rostos. Será que todas são realmente apenas rochas? Além disso, não é o único planeta em nosso sistema solar cheio de objetos misteriosos. Vamos dar uma olhada neles. Recentemente, encontramos algo estranho em Marte que parece um objeto liso, semelhante a uma colher, e chamou a atenção de todos depois que o rover Curiosity da NASA a avistou. A rocha, com um cabo e ponta arredondada, parece estar flutuando na foto do rover. As pessoas na internet estão intrigadas sobre o que poderia ser. Algumas estão brincando que é uma rocha, outras dizem que se trata de um pino de boliche marciano, ou até mesmo um chifre de sapato deixado por criaturas extraterrestres. Mas Andrew Good, da NASA, diz que não é algo tão empolgante assim. Na verdade, trata-se apenas de uma rocha moldada pelo vento durante muito tempo. Esse tipo com formato estranho é comum em Marte, chamado de ventifato. Essa é uma rocha que pode ser arranhada, amassada ou alisada por partículas minúsculas carregadas pelo vento. Geralmente é encontrada em locais secos, onde não há muita grama ou árvores para bloquear o vento e onde há muita areia soprando. Às vezes, o vento pode esculpir os ventifatos em formas muito legais, como as rochas com aparência de cogumelo que podem ser vistas no Parque Nacional do Deserto Branco, no Egito. Elas parecem cogumelos gigantes porque o vento desgasta a parte inferior mais rapidamente do que a superior, fazendo com que fiquem altas e esbeltas. Os ventifatos não são as únicas rochas marcianas interessantes. Dê uma olhada nessa série de pontas surreais que se projetam da superfície vermelha. Enquanto explorava a cratera Gali em Marte, o rover Curiosity da NASA se deparou com elas, que rapidamente chamaram a atenção de todos. As estruturas retorcidas que se assemelham a espinhos pareciam portas extraterrestres. Até mesmo o Instituto SETI, uma organização voltada para a busca de vida extraterrestre, tuitou sobre a imagem, referindo-se a ela como uma rocha legal. Mas na realidade, são apenas chaminés de fadas. Esses picos altos e finos ocorrem quando a rocha dura fica sobre camadas de outra mais macia. Os de Marte são provavelmente preenchimentos cimentados de fraturas antigas em rocha sedimentar, com material mais macio erodido ao longo do tempo. Novamente, há muitas chaminés de fada na Terra também. Elas levam ainda o nome de rochas de tendas. Você pode encontrá-los em lugares como Bryce Canyon em Utah e o Colorado Plateau. A NASA está entusiasmada com essas estruturas estranhas, porque elas podem nos ajudar a aprender mais sobre a história da cratera Gali. Havia também uma rocha que parecia uma rosquinha de geleia. Ela foi chamada de Pinnacle Island e foi vista pelas câmeras da NASA. Entretanto, apenas 4 dias antes não estava em lugar nenhum. E então, como desapareceu magicamente? De uma forma muito anticlimática, foi chutada por uma das rodas do Opportunity ao atravessar o terreno marciano. Mas ainda há algum mistério em torno dessa rosquinha de geleia. A análise revelou que a Pinnacle Island contém níveis excepcionalmente altos de enxofre e manganês. Esses 2 elementos são solúveis em água. Em outras palavras, pode ter havido alguma ação da água que os criou na rocha. Então, essa pequena coisa de repente causou muito drama e um processo inteiro contra a NASA. Ele alegou que a agência não investigou um possível fungo que crescia em Marte. Mas nem todas as nossas descobertas são naturais. Uma intrigante foi essa coisa que o rover Perseverance avistou. É algo que se parece com espaguete ou barbante emaranhado. Assim como a rosquinha, esse objeto misterioso apareceu em uma imagem da câmera do rover e depois desapareceu do solo arenoso em apenas alguns dias. Acontece que podem ser detritos do sistema de pouso do Perseverance na cratera G0, em fevereiro de 2021. Ele teve uma aterrissagem difícil e acidentalmente espalhou detritos pelo local. Alguns têm aparecido nas imagens do veículo espacial há algum tempo. O objeto semelhante a um fio é provavelmente um pedaço de rede Dacron desfiada, que é um tipo de fibra usada em cobertores térmicos. Eles ajudam a regular a temperatura do equipamento durante o processo super quente de aterrissagem no solo marciano. Provavelmente, o objeto sofreu um desdobramento e um desfiamento significativo devido às forças intensas durante o pouso. As mantas térmicas perderam um monte de coisas naquela época. Por exemplo, este pedaço de folha brilhante visto em junho. O veículo espacial o encontrou em uma rocha. O que é notável é a distância que alguns dos detritos percorreram. O rover aterrissou a cerca de 1,9 km de distância do local que está explorando atualmente. Isso provavelmente se deve ao fato de a colisão ter lançado os detritos no ar e os ventos marcianos os carregaram por essa distância.
Marte é conhecido por seus ventos fortes que podem mover objetos leves. No entanto, embora seja divertido encontrá-los em imagens, há preocupações sobre os detritos e o lixo. Ainda não resolvemos esse problema na Terra e já o estamos criando no planeta vermelho. Os detritos que deixamos lá já estão se acumulando em uma área chamada Hogwallow Flats. Além disso, os detritos podem contaminar acidentalmente os tubos de amostra usados para coletar rochas marcianas. Até o momento, a NASA não está muito preocupada com isso, mas está de olho para evitar qualquer problema com os rovers. Agora, que tal não coisas, mas animais? O Curiosity causou um grande alvoroço quando capturou algo que parecia um rato em Marte. Alguns começaram a especular que poderia ser uma evidência de vida marciana nativa, ou até mesmo que o roedor foi levado pelo Curiosity. Mas o rato de Marte, mais uma vez, acabou sendo apenas uma rocha estranha. Ela parecia interessante por causa dos processos naturais, como erosão eólica e abrasão mecânica. Também encontramos algumas coisas que pareciam vermes. O Curiosity tirou uma foto de algo que parece ter vermes se contorcendo na paisagem marciana. Apesar de seu tamanho minúsculo, essa formação se destaca por sua aparência única e textura áspera. Provavelmente é feita de material durável e resistente à erosão severa do planeta. E finalmente, nossa principal descoberta misteriosa é a face em Marte. Sidônia é uma região que atraiu o interesse científico e popular. Está localizada no hemisfério norte, entre regiões com muitas crateras ao sul e planícies relativamente suaves ao norte. Há uma teoria de que as do norte podem ter sido, no passado, leitos oceânicos. Talvez Sidônia já tenha sido uma zona costeira. Esse lugar é repleto de características interessantes e belas que nos contam muito sobre a história do planeta vermelho. Mas sua característica mais interessante foi o rosto marciano, objeto que ganhou grande atenção quando foi fotografado pela sonda Viking 1 em 1976. Alguns acreditavam que se tratava de evidência de uma civilização marciana muito perdida. No início, a NASA descartou o fato como um truque de luz e sombra. Mas, após algumas análises, descobriu-se que era, sim, outra rocha. Também vimos a face de um urso. Ela foi capturada pela câmera do experimento de imagem de alta resolução. Em uma imagem, podemos ver um padrão de fratura circular que se parece com a cabeça de um urso, com duas crateras formando os olhos e uma estrutura de colapso em forma de V como o nariz. A cabeça provavelmente se formou porque algo pesado se acomodou em cima de um buraco antigo no chão. Ele foi preenchido com lava ou lama. Especula-se que a característica semelhante a um nariz seja uma abertura vulcânica ou de lama. Mas por que continuamos a ver coisas estranhas em Marte? Às vezes, nosso cérebro pode nos induzir a ver rostos ou objetos em rochas. Porém, são apenas ilusões chamadas pareidolias. Trata-se de um fenômeno psicológico que nos faz ver padrões ou formas familiares, especialmente rostos, onde na verdade não existem. Isso ocorre porque quando o cérebro encontra algo que não reconhece ou não entende imediatamente, tenta encontrar coisas que se pareçam familiares. Assim, vê padrões, texturas ou sons aleatórios como algo significativo e reconhecível. É por isso que uma cadeira com roupas parece uma figura humana super assustadora à noite. Isso também faz com que você veja rostos ou formas em nuvens, ou ouça sons reconhecíveis e até mesmo palavras em ruídos aleatórios. É uma prova fascinante do poder da nossa percepção, mas também devemos ter cuidado com ela e não deixar nossa imaginação correr solta. Os astrônomos acabaram de anunciar que podem ter encontrado sinais de possível vida em um planeta fora do nosso sistema solar. Esse mundo distante é chamado de K2-18b e está localizado a cerca de 124 anos-luz de distância, na constelação de Leão. Então, de que vida estamos falando? Pequenos homens verdes? Criaturas com tentáculos semelhantes a polvos? Bem, não exatamente. Antes de mais nada, vamos definir o que é vida. É o que distingue os animais e as plantas da matéria inorgânica, como a capacidade de crescer, reproduzir e mudar. Agora, o que precisamos para sustentar a vida? Se o que vem à sua mente é a água, bingo! Os cientistas têm a sensação de que K2-18b pode estar coberto de oceanos, e se for o caso, pode suportar formas minúsculas de vida, como micróbios. Uma equipe de pesquisadores do Reino Unido e dos Estados Unidos usou o telescópio espacial James Webb para observar a atmosfera do planeta. Eles encontraram indícios de duas substâncias químicas muito especiais. Na Terra, apenas os seres vivos podem produzi-los, e os seres vivos de que estou falando são, em sua maioria, pequenas plantas oceânicas chamadas fitoplâncton.
Então, basicamente, esse planeta pode de fato abrigar vida na forma de algas. É claro que os cientistas ainda precisam de mais provas antes de ficarem muito animados. Devemos ter em mente que é possível que esses produtos químicos tenham sido produzidos por algo que ainda não entendemos, não necessariamente por seres vivos. Mas, mesmo assim, o K2-18b é um grande garoto. Ele é mais de 8 vezes mais pesado que a Terra e cerca de 2,5 vezes maior. O que o torna ainda mais interessante é o fato de estar localizado na zona Goldilocks em torno de sua estrela. Isso significa que não é muito quente nem muito frio lá, o ideal para a existência de água líquida, que é muito importante para a vida, como a conhecemos. Os astrônomos estudam planetas distantes como esse, observando como sua luz muda quando eles passam em frente à sua estrela. Isso nos permite descobrir que tipos de gases existem na atmosfera do planeta. Em 2023, o telescópio espacial James Webb encontrou metano e dióxido de carbono na atmosfera do planeta. Essas são moléculas baseadas em carbono e foi a primeira vez que foram encontradas em um planeta na zona habitável. Os cientistas também observaram um sinal fraco de um produto químico chamado DMS, que é produzido principalmente pela minúscula vida oceânica aqui na Terra. Assim, os pesquisadores apontaram o telescópio para o planeta novamente 1 ano depois, usando uma ferramenta diferente que poderia captar mais detalhes de luz. Dessa vez, eles encontraram sinais muito mais fortes de DMS e alguns produtos químicos relacionados. Mas o problema é que os sinais ainda não são fortes o suficiente. Eles não atingiram algo chamado de nível 5 sigma, um parâmetro que os cientistas usam para confirmar descobertas. Além disso, mesmo que o DMS realmente esteja lá, isso não significa automaticamente a existência de vida. Os cientistas já encontraram DMS em um cometa, o que significa que ele pode ser produzido sem que algum tipo de vida participe do processo. E ainda assim, a quantidade de DMS no K2-18b parece muito maior do que qualquer coisa vista na Terra. É por isso que alguns astrônomos têm certeza de que ele vem de algo vivo. O K2-18b tem sido uma das principais escolhas para que os cientistas chamam de planeta Hycean. Esse termo significa um mundo grande e aquoso com uma espessa atmosfera de hidrogênio. Não é o tipo de lugar onde civilizações extraterrestres, como nos filmes, viveriam, mas poderia ser o lar de formas de vida minúsculas, como os micróbios que já viveram nos oceanos da Terra, bilhões de anos atrás. Mais uma vez, nem todos concordam com o fato de o K2-18b ser realmente favorável à vida. Alguns cientistas acham que planetas como esse podem estar muito próximos de suas estrelas para reter água líquida. O K2-18b orbita sua estrela a cada 33 dias, o que é muito rápido e pode significar que está muito quente. É por isso que alguns especialistas afirmam que mesmo que o planeta tenha água, ela pode estar fervendo, ou talvez não seja água, mas oceanos de lava. Mas a maioria dos cientistas concorda em uma coisa: devemos esperar para ver. Com apenas mais 16 a 24 horas de tempo de telescópio, os astrônomos poderiam confirmar o que viram. Isso pode acontecer nos próximos anos. E mesmo que se descubra que o K2-18b não é o mundo que estamos procurando, ainda estamos chegando perto. Com telescópios potentes como o James Webb e outros que virão no futuro, talvez possamos responder se estamos ou não sozinhos no universo. Ao mesmo tempo, alguns lugares em nosso próprio sistema solar, como Marte, Vênus ou a Lua de Saturno ou Encelados, podem ter uma chance melhor de abrigar vida. Ou poderíamos continuar explorando outros mundos promissores, como o Próxima Centauri b, que é o exoplaneta mais próximo que conhecemos. Ele está a apenas 4,5 anos-luz de distância de nós e orbita uma pequena estrela chamada Próxima Centauri, bem na zona habitável. Esse planeta é um pouco maior que a Terra, o que o torna uma super-terra. É assim que chamamos os exoplanetas maiores que os nossos, mas muito menores que os gigantes gasosos como Netuno ou Júpiter. Próxima Centauri b é um mundo que se move rapidamente. Ele precisa de apenas 11 dias para dar uma volta completa em torno de sua estrela. Os cientistas acreditam que Próxima Centauri b pode ter uma superfície rochosa, o que é um bom sinal para a possibilidade de vida. Por outro lado, sua estrela o inunda com uma grande quantidade de radiação ultravioleta. Isso pode já ter destruído a atmosfera do planeta, se é que havia alguma. Portanto, há um grande ponto de interrogação quando se trata de habitabilidade desse mundo. Depois temos o TRAPPIST-1e, outro promissor planeta semelhante à Terra.
Ele é um dos 7 planetas rochosos que orbitam uma estrela pequena e fria chamada TRAPPIST-1, a cerca de 39 anos-luz de distância. Descoberto em 2017, ele pode ser um dos lugares mais promissores para se procurar vida além da Terra. Esse planeta é, na verdade, um pouco menor que a Terra, com uma massa de cerca de 1/2 da massa do nosso planeta. Ele completa uma órbita ao redor de sua estrela em apenas 6,1 dias, o que é muito rápido em comparação com os 365 dias da Terra. O tamanho e a densidade do planeta sugerem que ele tem uma superfície rochosa, e esse é outro fator fundamental quando falamos de habitabilidade. Embora o TRAPPIST-1e esteja muito próximo de sua estrela, a estrela é bastante fraca e fria, portanto o planeta ainda pode ter um clima estável, semelhante ao da Terra. Alguns cientistas até acham que ele poderia ter mais água do que a Terra. Vamos passar para o Kepler 186f, localizado a cerca de 500 anos-luz de distância. Esse foi o primeiro planeta do tamanho da Terra encontrado na zona habitável de outra estrela. Ele orbita uma anã vermelha, que tem uma combustão mais fria e vive muito mais tempo do que o nosso Sol. Isso significa que o Kepler 186f poderia ter condições estáveis por bilhões de anos, dando à vida tempo suficiente para possivelmente se formar e evoluir. O planeta recebe apenas cerca de 1/3 da luz solar que a Terra recebe, portanto, provavelmente seria mais frio, mas ainda quente o suficiente para evitar que a água congele. Ele também parece ser um planeta rochoso, assim como a Terra, o que aumenta suas chances de abrigar vida. Que tal visitar o LHS 1140b, a cerca de 40 anos-luz de distância? Esse planeta tem cerca de 5,6 vezes a massa da Terra. Os cientistas acreditam que ele seja rochoso e possivelmente tenha uma atmosfera espessa, o que é muito importante. Uma atmosfera como essa pode reter o calor, manter as temperaturas estáveis e proteger a água de escapar para o espaço. Esse mundo orbita uma estrela anã vermelha silenciosa, portanto não é constantemente atingido por explosões nocivas como acontece com outros exoplanetas. Alguns estudos até sugerem que o LHS 1140b poderia ser um mundo oceânico com muita água. Portanto, esse é um dos planetas mais interessantes que encontramos em nossa vizinhança. E finalmente temos o Gliese 12b. Os astrônomos o chamam de exoVênus. Ele está localizado a 40 anos-luz de distância da Terra. Esse mundo tem aproximadamente o tamanho de Vênus e orbita uma estrela anã vermelha fria. Ele precisa de pouco menos de 13 dias para completar uma órbita. A temperatura no planeta é de cerca de 42 graus Celsius, o que é bastante quente, mas ainda assim adequado para a vida. O que torna o Gliese 12b tão interessante é que ele pode nos ajudar a entender como os planetas do tamanho da Terra ao redor de estrelas frias mantêm suas atmosferas. Isso é importante porque uma atmosfera é crucial para coisas como água líquida e proteção da vida contra a radiação nociva. De acordo com alguns pesquisadores, o Gliese 12b é uma das melhores chances que temos de descobrir se planetas como esse podem permanecer habitáveis. O solo sob seus pés é vermelho e seco. O local está muito frio. Uma poeira cor de ferrugem está flutuando no ar. Você dá um passo, depois outro. É difícil se mover por causa da espessa camada de poeira em que seus pés estão afundando. Você está em Marte e veio até aqui após ouvir uma notícia absolutamente incrível. Hoje em dia, o chamado planeta vermelho parece de fato seco e empoeirado. Mas os cientistas acreditam que esse mundo pode ter sido muito diferente há muito, muito tempo. Eles encontraram algumas evidências de um enorme oceano que poderia ter existido na superfície de Marte há cerca de 3,5 bilhões de anos. E esse oceano provavelmente cobria centenas de milhares de quilômetros quadrados. Tudo começou com várias imagens de satélite da superfície do planeta vermelho. Elas foram tiradas de diferentes ângulos. Como resultado, os pesquisadores conseguiram construir um mapa de relevo da área. Eles mapearam mais de 6.500 quilômetros de formações específicas que provavelmente foram esculpidas por rios. Essas formações também podem ser canais que foram esculpidos no fundo do mar. Os cientistas usaram os dados coletados pela sonda Mars Reconnaissance Orbiter em 2007. Eles analisaram a espessura das cristas, seus ângulos e localizações. Seu principal objetivo era explorar a depressão topográfica chamada Aeolis Dorsa. Descobriu-se que todos esses anos atrás, essa parte do planeta vermelho estava passando por uma série de mudanças constantes. Elas poderiam ter sido causadas pelo rápido movimento de rochas, puxadas por correntes e rios, bem como por aumentos perceptíveis no nível do mar.
Os pesquisadores também notaram um limite bastante claro que separava as terras altas do sul de Marte, elevadas e com muitas crateras, das planícies suaves do planeta. Era muito semelhante a uma linha costeira deixada por um oceano gigantesco. Tudo isso provavelmente significa que, nos tempos antigos, havia de fato um oceano na superfície marciana, um grande oceano. O que é ainda mais empolgante, a existência desse oceano pode significar a existência de vida. Essa descoberta pode dizer muito aos cientistas sobre o clima antigo do planeta vermelho, bem como sobre sua evolução. Agora sabemos que deve ter havido um período em Marte em que o planeta era bastante quente e sua atmosfera era espessa o suficiente para manter tanta água líquida. O que é ainda mais incrível é que o clima no hemisfério norte de Marte, há 3 bilhões de anos, poderia ser parecido com o que temos na Terra atualmente. Mas então, onde está esse oceano agora? O que aconteceu com ele? Talvez o clima do planeta vermelho estivesse ficando mais frio e a superfície do oceano tenha congelado. Há uma teoria que afirma que atualmente o oceano permanece em seu estado congelado, sob uma camada de rocha, detritos e poeira, em uma planície ao norte chamada Vastitas Borealis. Ou as águas do oceano podem ter se perdido na atmosfera e, eventualmente, no espaço por meio do processo de pulverização atmosférica. Durante esse processo, os átomos são eliminados da atmosfera após colidirem com partículas de alta energia provenientes do Sol. De qualquer forma, a teoria de um oceano que já cobriu uma parte substancial do hemisfério norte de Marte ainda não foi confirmada. Os cientistas ainda estão discutindo sobre sua existência. Por enquanto, Marte é um mundo muito frio, com uma temperatura média de 60 graus Celsius negativos. A superfície do planeta é rochosa, é coberta por leitos de lagos secos, crateras, vulcões e cânions. O oceano que pode ter existido em Marte não é a única coisa incrível sobre esse planeta. Vamos falar sobre as tempestades de areia que assolam o planeta vermelho. Nos filmes, elas são retratadas como forças da natureza incrivelmente poderosas, destruindo acampamentos de astronautas e despedaçando suas naves espaciais. Mas até que ponto isso é verdade? Marte é de fato famoso por produzir tempestades de poeira tão grandes que podem ser vistas por telescópios na Terra. Às vezes, elas cobrem áreas do tamanho de continentes e podem durar semanas a fio. Mas, além delas, há tempestades muito mais raras que ocorrem uma vez a cada 3 anos em Marte, o que equivale a cerca de 5 anos e meio na Terra. Essas tempestades são maiores e muito mais intensas do que as regulares. Elas circundam todo o planeta. É por isso que os cientistas as chamam de tempestades de poeira globais. Ao mesmo tempo, é improvável que mesmo uma tempestade de poeira global possa causar danos graves aos astronautas ou a seus equipamentos. Embora as tempestades marcianas sejam enormes, a velocidade do vento atinge no máximo 100 km por hora. Isso é menos da metade da velocidade da maioria dos ventos com força de furacão na Terra. Além disso, essa comparação das velocidades do vento pode ser um pouco enganosa. A atmosfera de Marte tem aproximadamente 1% da densidade do nosso planeta. Isso significa que o vento lá precisa soprar muito mais rápido para causar qualquer dano ou até mesmo empinar uma pipa. Agora vamos passar para o próximo fenômeno surpreendente observado no planeta vermelho. Quando você olha para ele de longe, parece um olho. Há até mesmo alguns canais sinuosos que parecem veias atravessando o globo ocular. Mas quanto mais perto você chega, menos a formação se parece com um olho de verdade. De fato, trata-se de uma cratera gigante com quase 30 quilômetros de diâmetro. Ao redor da cratera, que parece ter uma pupila, há outras crateras ainda maiores. Elas provavelmente se formaram há bilhões de anos. Foi nessa época que Marte teve de suportar vários ataques de rochas espaciais. Mas por que a cratera ocular é mais escura do que a paisagem ao redor? Os cientistas acreditam que no passado a água encheu o enorme poço. Lembra desses canais? Eles provavelmente transportavam a água. E como a cratera estava cheia de água, ela impediu a erosão de algumas substâncias e minerais. Seu próximo destino é o Valles Marineris. Trata-se de um enorme cânion, ou melhor, um sistema de cânions, que ocorre ao longo do equador marciano. Ele se estende por mais de 4.200 quilômetros. Ele também é 4 vezes mais profundo que o famoso Grand Canyon na Terra. O local é tão grande que poderia abranger todo o território continental dos Estados Unidos do Pacífico ao Oceano Atlântico. A maioria dos cientistas acha que Valles Marineris é uma enorme rachadura tectônica na crosta do planeta vermelho, que pode ter se formado quando o planeta estava esfriando em um passado distante. Outra visão marciana de tirar o fôlego é o maior vulcão escudo de todo o sistema solar, o Monte Olimpo.
Ele tem mais de 600 quilômetros de diâmetro, o que significa que é quase do mesmo tamanho que o estado do Arizona. O monte também tem 26 quilômetros de altura e é cercado por penhascos incrivelmente altos. Para imaginar o tamanho do vulcão, vamos fazer algumas comparações. O maior vulcão da Terra é o Mauna Loa, com cerca de 10 km de altura e 120 km de diâmetro, o que de fato parece bastante impressionante. Mas o volume do Monte Olimpo é cerca de 100 vezes maior que o do Mauna Loa. O gigante marciano poderia engolir toda a cadeia de ilhas havaianas, de Kauai ao Havaí. Há algum tempo, cientistas vêm se perguntando por que esse vulcão é tão grande. Pode ser o resultado de menor gravidade da superfície e das maiores taxas de erupção. Ou o motivo pode ser a crosta do planeta vermelho, que é muito diferente da terrestre. Em nosso planeta, a crosta é composta de 15 a 20 placas tectônicas em movimento. À medida que elas se movem sobre pontos quentes que produzem lava, novos vulcões se formam e os já existentes são extintos. É assim que a lava pode chegar à superfície por meio de muitas aberturas. Mas em Marte, a crosta não está dividida nas mesmas placas tectônicas que na Terra, e a lava não tem nada a fazer além de se acumular em um vulcão muito, muito grande. Agora, se você visitasse Marte e decidisse fazer um passeio noturno, testemunharia um fenômeno estranho. Ele ocorre no planeta vermelho após o pôr do sol, quando as temperaturas caem abaixo de 60 graus negativos. Um brilho bizarro e misterioso se espalha pelo céu marciano. Infelizmente, sem equipamentos especiais, não seria possível observar esse brilho suave. Visível apenas na luz ultravioleta, esse brilho noturno é o resultado de reações químicas que ocorrem a dezenas de quilômetros acima da superfície do planeta vermelho. Como você se prepara para uma viagem longa? Provavelmente você procura a rota no Google Maps ou assiste a algumas dicas no YouTube. Ou talvez você pergunte a alguém que esteve lá recentemente: mas e se você estiver indo para um lugar que os humanos nunca visitaram? Sim, estou falando do nosso vizinho do lado, o planeta vermelho. A NASA está planejando uma missão a Marte para o final da década de 2030 ou início da década de 2040. Isso é muito distante no futuro, então por que começar a se preparar agora? Bem, está mais perto do que você imagina. Os astronautas novatos passam pelo menos 2 anos treinando apenas para ir ao espaço. Para cada hora que passam no espaço, eles precisam passar 10 horas debaixo d'água na Terra. Esse treinamento só se aplica a caminhadas espaciais e à Estação Espacial Internacional, EI. Até o momento, cerca de 600 pessoas já foram ao espaço, mas os seres humanos nunca pisaram em Marte. Viajar para esse planeta exigirá um tipo diferente de treinamento. Existe uma região da Terra que se assemelhe muito a Marte? Os astronautas das missões Apollo treinaram em Nevada, nos Estados Unidos. Foi lá que Neil Armstrong e seus colegas astronautas tiveram uma noção de como seria a superfície da Lua. Mas Marte é diferente da Lua. Ele tem gravidade e uma atmosfera. Nesse aspecto, se assemelha ao nosso próprio planeta. Apenas um país, para ser mais preciso: a Islândia. A NASA usou essa ilha no extremo norte da Europa como um campo de testes para sua missão Mars 2020. E não, a missão não envolveu o pouso de humanos no planeta vermelho, apenas um pequeno rover de nome Perseverance em busca de sinais de vida. Mas o robô de alta tecnologia ainda precisa de um pouco de prática. Vamos fazer um pequeno teste por conta própria. Compare as paisagens de Marte e da Islândia. Está com dificuldades para identificar a diferença? Ótimo! Isso significa que os cientistas escolheram o local de treinamento ideal para a missão a Marte que está por vir. Uma área totalmente estéril e desprovida de vida. Foi assim que um pesquisador envolvido na missão descreveu a Islândia. E essa descrição corresponde perfeitamente às condições que os futuros astronautas encontrarão em Marte. Mas o que é de tão especial na Islândia? Há vales que foram criados por erupções vulcânicas. A ilha ainda é jovem em termos geológicos. Simplificando, ela ainda está se formando. Fluxos de lava, água, vulcões, ventos furiosos. A Islândia tem de tudo. O slogan do país é a terra do fogo e do gelo. A população da ilha é de pouco mais de 350 mil habitantes. Para fins de comparação, a cidade de Cleveland, em Ohio, tem mais habitantes do que todo o país da Islândia. Mas o tamanho nem sempre importa. Você se lembra do Campeonato Europeu de Futebol de 2016, quando a Inglaterra perdeu para a Islândia por 2-1? Seus jogadores se tornaram estrelas da noite para o dia, mas os islandeses estão mais próximos das estrelas do que você imagina. O país tem uma agência espacial própria. Sim, você ouviu direito.
Na verdade, essa agência é formada por 2 pessoas que estão tentando promover a Islândia como um análogo terrestre de Marte. Em resumo, isso significa que a Islândia se parece muito com o planeta vermelho. A dupla local quer fazer com que os cientistas espaciais escolham a Islândia como campo de treinamento para futuros astronautas. Seu maior argumento é que é mais barato. Enviar pessoas e equipamentos para o espaço é caro, é claro. De acordo com Elon Musk, os lançamentos da SpaceX custam cerca de 2 milhões de dólares. Isso é muito menos do que um lançamento típico da NASA. Uma grande parte da pesquisa espacial é realizada na Terra. A Antártida é ideal para estudar lugares frios e desolados no espaço sideral. O Havaí é perfeito para explorar tubos de lava e a composição das rochas. Imagine a logística de ir a essas 2 regiões ao mesmo tempo. É aqui que a Islândia entra em cena. Ela tem diversos habitats que estão relativamente próximos uns dos outros. Então, o que exatamente os futuros astronautas que chegarão a Marte farão na Islândia? Para responder a essa pergunta, vamos voltar no tempo. Nevada não foi o único lugar que os astronautas da NASA visitaram há mais de meio século. Eles também se prepararam para caminhar na superfície da Lua na Islândia. Seu principal objetivo era coletar amostras de rochas. Elas podem ser encontradas principalmente perto de vulcões e campos de lava, e a Islândia tem muitos deles. Cerca de 60% da paisagem local é rochosa e acidentada. Isso faz com que a ilha do tamanho de Kentucky pareça um outro planeta. Acrescente a isso o fato de que 80% da Islândia é desabitada e você terá o parquinho perfeito para os astronautas. E tem outra semelhança com Marte. No verão, pode parecer que o sol nunca se põe na Islândia. Os habitantes locais vão às compras às 3 horas da manhã. Em junho, por exemplo, a noite pode durar meras 2 horas. Parece um destino perfeito para festas ao ar livre? Bem, na verdade não. Quem gostaria de se divertir em uma temperatura congelante de 5 graus Celsius? Essa é a temperatura média baixa do ar no verão. Os futuros astronautas passaram semanas na Islândia tentando se adaptar a essas condições estranhas. Isso os ajuda a se preparar para os longos dias em Marte. Isso não é uma figura de linguagem, já que os dias no planeta vermelho são 40 minutos mais longos que os da Terra. Isso não é muito, considerando a duração dos dias em outros planetas. Em Júpiter, um dia termina em pouco menos de 10 horas, enquanto um dia em Vênus equivale a 243 dias terrestres. Mas vamos primeiro aterrissar em Marte e depois pensar em outros planetas, certo? Você fez alguns cálculos aí na sua mente? Se um dia em Marte é 40 minutos mais longo do que na Terra, então quanto tempo dura um ano marciano? Não, estou disposto a apostar que seus cálculos não estão corretos. Você esqueceu de levar em conta um detalhe importante. O planeta está mais distante do Sol do que a Terra. Isso significa que um ano em Marte dura 687 dias, quase o dobro do tempo de um ano na Terra. Me desculpem, futuros astronautas. Vocês ganharão um bolo de aniversário a cada 2 anos. Há outro ponto negativo no planeta vermelho, literalmente. A temperatura média do planeta é de 60 graus Celsius negativos. Faz com que o clima da Islândia se pareça com o dos trópicos, não é? Apesar dessas condições climáticas extremas, os cientistas acreditam que já houve água em Marte. E onde há água, há vida. É por isso que os cientistas da NASA baixaram o pequeno rover no meio de uma cratera, que, segundo eles, já foi um lago. É onde há a maior chance de encontrar evidências de vida. E quanto às formas de vida em Marte? Parece que não se trata de ficção científica. O planeta tem calotas polares como a Terra, e isso não é tudo. Os cientistas acreditam ter detectado até mesmo queda de neve em Marte. Sua atmosfera é 100 vezes mais fina do que a do nosso planeta. Não é um sopro de ar fresco, mas não é extremamente inóspito como outros planetas. Em Vênus, chove ácido, e a temperatura é alta o suficiente para derreter chumbo. E em Júpiter há tempestades gigantescas que duram séculos. Isso faz com que você se apaixone novamente pelo planeta azul. A essa altura, até a Islândia parece divertida. Você pode até querer aprender islandês. Se você for bem-sucedido, poderá até ler o nórdico antigo, o idioma dos vikings. E você saberá uma centena de palavras para dizer vento. Isso será muito útil, pois a velocidade do vento na ilha pode chegar a 65 km por hora. Ao ar livre, você terá de se segurar em uma cerca ou em uma placa de sinalização para se manter em pé. O clima da Islândia fará com que você pense 2 vezes antes de se mudar para lá. Mas para os astronautas que estão se preparando para outro mundo, esse lugar é perfeito.
A Islândia tem um subsolo igualmente impressionante. De fato, a ilha pode ser a chave para sustentar a vida humana em Marte. A superfície desse planeta não é muito hospitaleira. O solo é venenoso e abrasivo. Ele pode facilmente cortar o traje de um astronauta. Mas embaixo da Terra, as condições de vida são mais toleráveis. E a Islândia tem um modelo real dessa possível moradia subterrânea. Tubos de lava, longos túneis esculpidos pela lava que chega à superfície. Esses corredores em forma de labirinto são habitats humanos perfeitos e econômicos. A natureza já os construiu para nós. Os futuros astronautas poderão caminhar por tubos de lava semelhantes na Islândia. Quem sabe um dia seus passos cautelosos poderão se transformar em saltos gigantescos para a humanidade. Imagine um mundo onde a paisagem vermelha e estéril de Marte é transformada em um jardim exuberante e verdejante. Um mundo onde a água flui livremente, esculpindo cânions e criando lagos e oceanos. Será que podemos alcançar um mundo assim, despejando a água da Terra na superfície de Marte? E não se apresse em dizer não. Vamos explorar essa possibilidade. Digamos que pudéssemos transportar magicamente toda a água da Terra para Marte. Esse jogo de water pong de dimensão gigante seria uma loucura, tanto em termos de engenharia quanto de logística. E então, como poderíamos fazer isso? Em primeiro lugar, estamos falando de milhões e milhões de galões de água, o que não é pouca coisa. Precisaríamos de tanques realmente grandes para retirar toda essa água da Terra. Também teríamos que descobrir como lançar tudo isso no espaço, o que exigiria muita tecnologia de foguetes, além de muito combustível. Provavelmente, poderíamos criar uma frota inteira de espaçonaves projetadas especificamente para essa tarefa. Imagine só, uma frota de caminhões-tanques gigantes, repletos de toneladas de água cuidadosamente coletada, decolando da superfície da Terra e atravessando o espaço em velocidades inimagináveis. Não seria uma visão super legal? Agora, outra maneira, provavelmente a melhor, seria lançar um grande número de missões menores ao longo do tempo, cada uma carregando uma quantidade menor de água, até que uma quantidade suficiente tenha sido transportada para Marte. Então, digamos que conseguimos fazer tudo isso. O que acontece depois? Após chegarmos a Marte, precisaremos distribuir essa água por todo o planeta. Poderíamos usar uma rede de tubulações subterrâneas ou alguns drones especiais para transportar a água para diferentes locais. Essas são apenas algumas coisas básicas e, como você pode ver, já precisamos de muito planejamento e recursos. Além disso, uma operação maluca como essa exigiria um grande esforço coordenado de cientistas, engenheiros e agências espaciais de todo o mundo. E não vamos nos esquecer dos custos. Não é de se admirar que os cientistas não considerem esse plano realmente viável. Mas a escala dessa operação não é o único problema. Hipoteticamente, digamos que resolvemos todas essas questões e despejamos a água da Terra em Marte. E agora? Bem, acredite ou não, seria quase totalmente inútil. Nosso principal desafio seria a atmosfera e o clima atual de Marte. Marte é um deserto seco, com uma atmosfera que tem apenas cerca de 1% da espessura da Terra. Isso significa que qualquer água derramada na superfície evaporaria rapidamente. Seria muito difícil criar um ambiente estável quando todo o lago pode sumir em questão de segundos. E se a água não evaporar, pelo contrário, ela se transformará em gelo. A temperatura da superfície de Marte é bem abaixo do ponto de congelamento. A atmosfera rarefeita só piora as coisas. Outro desafio é que Marte tem um campo magnético muito fraco, o que significa que ele tem pouca proteção contra o vento solar. O vento solar é uma corrente de partículas carregadas que flui constantemente a partir do Sol. Esses ventos são muito perigosos. Eles podem remover toda a água que seja colocada na superfície marciana. Além disso, a radiação solar em Marte é muito mais forte do que na Terra. Isso tornaria ainda mais difícil manter qualquer água líquida lá. E por fim, não se esqueça de que também precisamos purificar essa água para remover todas as bactérias antes de bebê-la. Mas não vamos desistir. Se nos mantivermos super otimistas, ainda podemos tentar resolver esses problemas. Basicamente, precisamos encontrar uma maneira de manter a água líquida em um local por um longo período e garantir que ela não congele ou evapore. E então, como podemos fazer isso? Há algumas maneiras. Número 1. Isolamento. Poderíamos envolver todos os recipientes de água em materiais isolantes, como espuma, por exemplo, ou usar materiais refletivos que possam ajudar a evitar o congelamento da água. Número 2. Aquecimento.
Podemos usar vários aquecedores e dispositivos para manter a temperatura acima de zero, até mesmo cobertores térmicos. No entanto, isso exigiria muita energia e seria uma tarefa difícil. Número 3. Reservatórios subterrâneos. Poderíamos cavar um grande buraco e cobri-lo com um material transparente para permitir a passagem da luz solar. Isso ajudaria a manter a água quente e isolada. Número 4. Salinidade. Adicionar uma pequena quantidade de sal ou outros minerais dissolvidos à água pode reduzir seu ponto de congelamento. No entanto, precisaremos de muito mais sal para coisas como lagos, e esse método não é o mais eficiente. E por fim, o número 5. Construir uma estufa. Podemos construir uma estufa ou alguma outra estrutura que possa reter o calor e criar um ambiente mais parecido com a Terra. Essa opção é provavelmente a melhor, afinal de contas, uma estufa também nos ajudaria a cultivar várias plantas ou outros organismos. Eba! Vida! Muito bem, beleza. Digamos que descobrimos uma maneira de armazenar água em Marte e mantê-la lá em um estado líquido e morno. E agora? Que impacto isso teria em Marte? Na verdade, isso seria ótimo. Despejar toda essa água em Marte poderia mudar drasticamente o clima desse deserto frio e vermelho. Em primeiro lugar, poderíamos criar o chamado efeito estufa, que é quando os gases na atmosfera de um planeta retêm o calor, fazendo com que a temperatura do planeta aumente. E sim, isso é muito ruim para a Terra, mas para Marte, cujas temperaturas oscilam entre 21 e menos 129 graus Celsius, seria fantástico. Isso pode fazer com que a atmosfera fique mais espessa e levar ao derretimento das calotas polares. Isso não seria incrível? Marte começaria a se transformar gradualmente de um deserto solitário em uma Terra 2.0. Isso também significa que a atmosfera do planeta mudará. Por exemplo, os padrões climáticos. Nuvens poderiam se formar em Marte e chuvas começariam a cair. E as chuvas, como sabemos, transferem água de uma região para outra. Isso significaria que elas poderiam regar as plantas se elas aparecessem em Marte. Mas tudo isso é pura especulação. Não podemos ter certeza absoluta do tipo de impacto que o derramamento de água na superfície marciana teria sobre o clima do planeta. Talvez, para criar esse efeito estufa, precisássemos de muito mais água do que a que podemos transportar. Mas se, apesar de todos esses desafios, tivéssemos sido bem-sucedidos em nossa missão e tornado Marte muito mais quente e úmido, será que a vida poderia ter finalmente nascido lá? Infelizmente, isso ainda seria muito improvável. Sim, a água é muito importante para a criação da vida, mas não é só disso que precisamos. A composição do solo marciano não é muito favorável à vida. O solo é formado principalmente por minerais chamados regolitos, que são compostos sobretudo de poeira, areia e outros materiais que não são muito bons para as plantas. Teoricamente, poderíamos terraformar Marte. A terraformação é uma mudança gradual e lenta do planeta para que ele se torne adequado à nossa vida. Mas esse seria um processo muito complexo, longo e caro. E a propósito, o que aconteceria com a nossa Terra depois de tudo isso? Nós levamos muita água, não levamos? Do ponto de vista da Terra, o transporte de água para Marte exigiria uma enorme quantidade de recursos, incluindo energia e diferentes materiais, e a quantia de água que teríamos de gastar seria impressionante. A perda de uma quantidade tão grande de água das reservas da própria Terra poderia ter um impacto significativo em nosso planeta, especialmente em áreas onde a água já é escassa. Então, basicamente, essa é uma ideia muito ruim, não importa como você a veja. Sim, pode parecer interessante, mas não é um plano viável de forma alguma. Exigiria muitos recursos, muito dinheiro e nem sequer valeria a pena. É por isso que os cientistas e as agências espaciais não levam essa ideia a sério. Além disso, há muitas outras metas mais realistas e alcançáveis no campo da exploração de Marte. Por exemplo, podemos continuar estudando a geologia, a atmosfera e o potencial de vida passada ou presente do planeta. Esses estudos nos ajudariam a encontrar alguns recursos que poderiam apoiar a futura exploração humana. De modo geral, precisamos responder a muitas outras perguntas sobre Marte, antes mesmo de começarmos a considerar a possibilidade de colonizá-lo. Portanto, vamos ficar ligados nas notícias e atualizações científicas.
Ah, que família cósmica agradável! Conheça Marte. Aposto que você já o conheceu antes. Esses dois pequeninos são Phobos e Deimos, as pequenas luas de Marte. Mas parece que Marte não está tratando os pequeninos da maneira correta. Acredita-se que Phobos e Deimos sejam asteroides capturados. No entanto, Phobos está se aproximando gradualmente de Marte devido à gravidade e prevê-se que acabará sendo destruída pela gravidade do planeta nos próximos 35 milhões de anos. Eu não estarei por aqui nessa época. Portanto, imagino que isso resultará em um anel de detritos ao redor de Marte, semelhante aos anéis de Saturno. Entretanto, esse processo é um fenômeno natural e não um ato de destruição de Marte. Aparentemente, Phobos está sendo destruída pelas loucas forças gravitacionais do planeta vermelho. Mas espere, tem mais! Phobos tem esses sulcos paralelos malucos em toda a sua superfície. Costumávamos pensar que eram resultado da colisão de um asteroide, mas agora os cientistas acham que, na verdade, são resultado da intensa gravidade de Marte que está separando a Lua. E isso é que é uma viagem difícil. Os cientistas têm essa ideia maluca de que, quando uma lua pequena como Phobos se aproxima demais de um cara grande como Marte, começa a se esticar em direção a ele. Eles chamam isso de força de maré. A previsão é de que Phobos será tão esticada que acabará se despedaçando. Uma loucura, não é? E os detritos da Lua formarão um pequeno anel ao redor de Marte, assim como os anéis de Saturno. Algumas pessoas pensavam que as listras de tigre de Phobos eram causadas por forças de maré, mas essa teoria foi descartada. Agora, esses pesquisadores geniais fizeram algumas simulações em computador e descobriram que talvez haja uma casca dura por baixo de toda essa penugem que poderia criar sulcos na superfície. Mas não se preocupe, no ritmo em que Phobos está indo, ela se chocará com Marte em cerca de 40 milhões de anos. Mas se as forças de maré já a estiverem destruindo, talvez ela não dure tanto tempo. No entanto, ainda teremos a chance de aprender mais sobre Phobos. A NASA acaba de escolher 10 pesquisadores famosos dos Estados Unidos para fazer parte da equipe de trabalho científico da missão Martian Moon Exploration da JAXA, ou apenas MMX. Como cientistas participantes apoiados pela NASA, eles ajudarão a JAXA a explorar as duas luas marcianas, Phobos e Deimos. E veja só, estão até planejando pousar em Phobos e coletar uma amostra da superfície. A missão está programada para ser lançada em 2024 e nós colocaremos nossas mãos nessa amostra em 2029. 7 dos sortudos pesquisadores usarão os instrumentos de voo MMX para conduzir suas pesquisas. Phobos é realmente estranha. Tem apenas 27 quilômetros de largura e orbita Marte a uma distância de 6.000 quilômetros. Isso é muito mais próximo do que a Lua da Terra, que leva 27 dias para nos orbitar, mas Phobos está em uma espiral de morte em direção a Marte e está caindo lentamente em direção à superfície do planeta a uma taxa de 1,80 m a cada 100 anos. Mas deve haver um motivo pelo qual Marte está agindo de forma tão desagradável, certo? E se for apenas por pura vingança? Ok, então imagine o seguinte: Marte está cuidando de sua própria vida, sendo quente e aquoso como uma jovem Terra. Ele tem um ótimo campo magnético que o protege da radiação cósmica e mantém sua atmosfera agradável e espessa. A vida é boa. Mas então, pelo menos 20 asteroides, cada um do tamanho de um pequeno país, caem em Marte como um jogo gigante de desabamento. Um deles chega a deixar uma cratera de quase 3.000 quilômetros de largura. Agora imagine como Marte deve se sentir com 2 asteroides sendo suas luas depois do que outros asteroides fizeram com o planeta vermelho. Todos esses impactos são como um grande soco nas entranhas de Marte, e seu campo magnético, que já é fraco, é nocauteado. O núcleo fica superaquecido e não consegue circular adequadamente, o que significa que não há mais campo magnético para proteger o planeta. É como se você não estivesse usando nada na profundidade da Fossa das Marianas. Se isso fosse possível, você estaria indefeso e com frio. Foi basicamente o que aconteceu com Marte. Então agora, o pobre Marte está lá fora, no frio, desprotegido de todos esses raios cósmicos desagradáveis. É como sair de casa sem protetor solar. Não é uma boa ideia, mas pelo menos podemos aprender com os erros de Marte e garantir que a Terra não tenha o mesmo destino.
talvez devêssemos começar a investir em um seguro contra asteroides. Mas acredite em mim, o planeta vermelho não é de todo malvado. Na verdade, ele é bastante amigável. Embora Marte pareça ser muito difícil para Phobos, há algo que pode estar prosperando com a ajuda de Marte. Então veja só, uma equipe de cientistas descobriu uma maneira de cultivar arroz em Marte. Sim, você ouviu direito. Eles usaram o MMS, não aquela maneira desatualizada de enviar fotos nos anos 2000, mas um solo especial chamado Mojave Mars Simulant. Ele deve imitar o solo marciano, mas aqui está o problema. O solo marciano tem esses sais de perclorato desagradáveis que podem ser tóxicos para as plantas. Assim, a equipe cultivou 3 tipos de arroz, um normal e 2 com mutações genéticas que os tornam mais aptos a lidar com o estresse, como a seca ou a salinidade. E adivinhe só, as cepas mutantes foram capazes de criar raízes em um solo com 1 grama de perclorato por quilograma. É isso aí, solo marciano! Mas espere um pouco. O arroz cultivado no MMS não ficou tão bom quanto o cultivado em solo de vaso comum. Então, a equipe decidiu misturar um quarto de terra de vaso com um simulador marciano. E veja só! As plantas começaram a se desenvolver melhor. Agora, esses cientistas não estão pensando apenas em alimentar os marcianos. Eles também querem ver se suas descobertas podem ajudar a cultivar plantas em locais da Terra com alta salinidade. E veja só, o projeto inteiro começou quando 2 pesquisadores se encontraram para tomar um café e decidiram tentar cultivar plantas juntos. Isso não é legal? Suspeito que você esteja prestes a dizer: ei, mas se você quiser cultivar arroz em Marte, terá que enviar quantidades insanas de água da Terra, pois não é fácil saciar a sede dessa planta. Você está certo. São necessários cerca de 449 galões de água para cultivar apenas 1 quilo de arroz. Mas adivinhe só, os cientistas acabaram de fazer um anúncio inovador na Conferência de Ciência Lunar e Planetária, no Texas. Eles encontraram uma geleira remanescente perto do Equador de Marte. É isso mesmo, há gelo de água em Marte, mesmo perto do Equador. Essa é uma grande notícia e pode significar que há ainda mais gelo logo abaixo da superfície. Não se trata de uma geleira qualquer, mas de uma geleira remanescente que, segundo estimativas, tem 6 km de comprimento e até 4 km de largura. Isso é como o tamanho de uma cidade pequena. Ela tem todas as características de uma geleira, incluindo campos de fendas. Mas veja só, na verdade, não é gelo. É um depósito de sal que se formou sobre a geleira, preservando sua forma. Então, como esse depósito de sal se formou? Bem, parece que os materiais vulcânicos que cobrem a região podem ter algo a ver com isso. Quando esses materiais entram em contato com o gelo da água, os sais de sulfato podem se formar e se acumular em uma camada endurecida e crocante. Com o tempo, a erosão removeu os materiais vulcânicos, expondo os sulfatos e revelando as características exclusivas da geleira. Essa geleira é jovem, provavelmente do período geológico amazônico. Isso significa que Marte teve gelo em sua superfície nos últimos tempos. Quem sabe que outros segredos gelados Marte está escondendo? Mas espere um pouco, ainda há mais pesquisas a serem feitas. Os cientistas precisam descobrir se ainda há gelo de água preservado sob o depósito de sal ou se ele desapareceu completamente. E se ainda houver gelo de água em profundidades rasas perto do Equador, isso poderá ter implicações importantes para a exploração humana. Imagine ser capaz de extrair água do solo em um local mais quente. Seria um divisor de águas. Portanto, vamos ver o que mais esses cientistas descobrem sobre nosso vizinho vermelho favorito. Talvez um dia possamos até visitar pessoalmente a estátua da geleira de sal. Até a próxima! Imagine ser uma das primeiras pessoas enviadas para explorar Marte. Ao se aproximar do planeta vermelho, algo estranho e assustador chama sua atenção. Ali, sim, bem ali! Não parece uma cabeça de urso gigante? O quê ou quem poderia criar um focinho de urso no meio de uma cratera? Infelizmente, ou devo dizer felizmente, não há nada de misterioso na cabeça do urso. É apenas pareidolia facial. Essa é uma tendência de ver estruturas faciais em coisas cotidianas. Mas falando sobre a descoberta em Marte, deveríamos renomear o fenômeno para pareidolia de urso? Você sentiu essa piada chegando, não sentiu? Muito bem, dê uma olhada. Você vê uma colina em forma de V que parece um nariz. Depois, há 2 crateras que parecem olhos. E em seguida, há um padrão de fratura circular, a cabeça, que circunda o nariz e os olhos. Os especialistas acham que a face pode ter sido criada quando um depósito estava se assentando sobre uma cratera de impacto enterrada. E o nariz pode ser lama ou uma abertura vulcânica com lava solidificada ou fluxos de lama ao seu redor.
De qualquer forma, a cratera parece mesmo a cara de um urso, tenho que admitir. Mas graças à HiRISE, a câmera do Experimento Científico de Imagens de Alta Resolução da Mars Reconnaissance Orbiter, outra das incríveis siglas da NASA, vimos muitas outras crateras malucas no planeta vermelho, como rostos sorridentes, um pássaro ou um elefante. Primeiro, vamos dar uma olhada na famosa face de Marte. Essas imagens foram tiradas pela primeira vez pela sonda Viking em 1976. Naquela época, a resolução era obviamente muito ruim. Além disso, a iluminação estava inclinada. Isso produziu o resultado que chocou as pessoas na década de 1970. Um rosto esculpido em rocha olhando para a Terra. Isso significava que havia outra civilização em Marte que havia criado esse monumento? Não. Veja a foto do mesmo local tirada pela atual Mars Reconnaissance Orbiter. A resolução é muito melhor. E o rosto milagrosamente se transformou em uma colina comum. Ou veja este pequenino pé grande, cuja imagem foi capturada em 2008. Eu digo pequenino porque essa criatura tem apenas alguns centímetros de altura. E quando a foto foi tirada, o pé grande estava a apenas alguns metros de distância da câmera. E aqui, uma alma curiosa deu um zoom em uma pequena rocha e viu algo que se assemelhava a um gorila. Foi assim que algumas pessoas começaram a acreditar que havia macacos em Marte. Sim, é verdade. Vou lhe mostrar mais alguns exemplos de criaturas e rostos imaginários no planeta vermelho. A maioria deles vem de uma série de imagens tiradas pela câmera Themis. Atualmente, ela está a bordo da espaçonave Mars Odyssey, que precisa de apenas 2 horas para orbitar o planeta vermelho, levando alguns instrumentos científicos importantes. Deixe-me apresentar My Happy Martian a você. Essa cratera de 3 km de largura foi fotografada em 2008. A cadeia de crateras seguinte parece uma vespa, com suas finas asas de detritos de impacto. Toda essa característica provavelmente foi criada por um meteorito que caiu em um ângulo muito baixo e se quebrou em pedaços logo antes do impacto. Você vê um mamute lanoso ou um elefante aqui? Os fluxos de lava em uma região de Marte deixaram essa imagem em seu solo avermelhado. A região em si, chamada Elysium Planitia, é famosa pelos fluxos de lava mais jovens do planeta. Por exemplo, aquele que se parece com um mamute provavelmente se formou nos últimos 100 milhões de anos. Ah, ontem mesmo. Vamos falar sobre o amor, ou melhor, seu símbolo, o coração. Você gosta desses 2 corações na superfície do planeta vermelho? Este aqui é, na verdade, o topo de uma mesa delineada pelo gelo, e esse formato de coração é uma cratera de impacto. O impacto arrancou o material escuro da superfície e expôs o solo mais claro por baixo. Em seguida, parte do material provavelmente voou ladeira abaixo, criando o coração. E este é um beija-flor coberto de poeira. Você consegue ver seu longo bico e cabeça? Os cientistas não sabem ao certo como essa forma surgiu, mas eles acham que a erosão e o vento tiveram um papel importante em sua criação. Esses depósitos de dunas de areia escura parecem um lobo uivando. E aqui, você consegue ver uma série de engrenagens entrelaçadas. Esta imagem se parece com a letra T, certo? A fratura em ângulo reto foi criada pelo alongamento tectônico da crosta marciana. Você acha que podemos encontrar outras letras do alfabeto em Marte também? Por que não? E agora, que tal outra coisa bizarra que os astrônomos notaram na superfície marciana? Isso é uma porta para a casa de alguém? Foi o rover Curiosity da NASA que enviou essa imagem para a Terra. Ela se tornou viral porque essa formação aqui, está vendo? Parece uma porta. Infelizmente, os cientistas, devido às suas mentes racionais, foram rápidos em nos decepcionar. Eles afirmaram que se tratava apenas de uma parte natural da paisagem marciana. Havia várias pistas que os fizeram pensar que não se tratava de uma porta de verdade. Por exemplo, a abertura é minúscula, com apenas 1 metro de altura. Eles têm certeza de que o que parece ser uma porta é, na verdade, uma abertura em uma rocha criada por forças naturais, como ventos e erosão. Se você observar a rocha de perto, poderá notar estratos. São camadas de silt que se destacam por serem mais duras do que o material ao redor. Esses estratos mergulham aqui à esquerda e um pouco mais alto à direita. Eles provavelmente surgiram há cerca de 4 bilhões de anos em um rio ou em uma duna soprada pelo vento. Desde que os estratos se tornaram visíveis, os fortes ventos marcianos os erodiram ainda mais. E veja isso, está vendo essas rachaduras? É assim que as rochas se desgastam no planeta vermelho. Essa pequena caverna provavelmente se formou quando várias fraturas atravessaram os estratos. Uma pedra bem grande pode ter caído com seu próprio peso, e isso criou a abertura em forma de porta. Essa teoria é bastante plausível, porque, embora a gravidade em Marte não seja tão forte quanto na Terra, ela ainda é forte o suficiente para fazer isso. Além disso, está vendo aquela rocha à direita da abertura? Ela tem uma borda vertical suspeitamente lisa. Deve ser a culpada. Provavelmente caiu há pouco tempo. Mas não é apenas o planeta vermelho que pode se orgulhar de ter formações incomuns. Vejamos este cometa, por exemplo.
Essa imagem foi tirada pela espaçonave europeia Rosetta em 2014. Você consegue ver um rosto em seu lado direito? Ou a Lua? Aqui está seu famoso coelho. Ele aparece de cabeça para baixo, com suas orelhas apontando para baixo. Algumas pessoas veem um homem na Lua. Pode ser seu rosto ou o corpo inteiro. Se alguém vê a figura humana inteira, geralmente parece que ela está carregando gravetos. Às vezes, é um sapo. Para identificá-lo, olhe para o lado superior esquerdo do nosso satélite. O sapo está voltado para cima. Está vendo? Agora, observe essa estrela de nêutrons giratória. Essa estrela é um núcleo colapsado de uma estrela supergigante com uma massa total de 10 a 25 massas solares. Com exceção dos buracos negros e de alguns objetos hipotéticos, como estrelas de quarks ou buracos brancos, as estrelas de nêutrons são os menores e mais densos objetos estelares conhecidos. Enfim, voltemos a essa estrela em particular. Como você pode ver, esse objeto espacial, localizado a 17 mil anos-luz de distância da Terra, é cercado por uma nuvem de partículas energéticas. E essa imagem, tirada pelo Chandra X-Ray Observatory da NASA, apareceu em 2009 e se tornou viral em pouco tempo. Tudo porque muitas pessoas viram uma estrutura semelhante a uma mão em meio a todo esse material espacial. A NASA explicou que a estrela estava girando incrivelmente rápido, lançando energia no espaço ao seu redor. Isso cria estruturas intrigantes e complexas, como a grande mão cósmica que tantas pessoas veem. Observe a nebulosa Cabeça de Cavalo na constelação de Órion. Essa é uma nuvem escura e gelada de poeira e gás que foi observada pela primeira vez em 1888. Essa sombra escura é criada pela poeira. E na base da nebulosa há muitos pontos brilhantes. São estrelas jovens em estágio de formação. Preste atenção a essa estrela extremamente brilhante no lado superior esquerdo da Cabeça de Cavalo. Sua radiação é tão poderosa que a estrela está começando a corroer a nuvem ao seu redor. Isso significa que, em milhões de anos, a nebulosa talvez não se pareça mais com a cabeça de um cavalo. Bem, eu não estarei por aqui nessa época. O Very Large Telescope do Observatório Europeu do Sul capturou uma imagem na qual podemos ver a colisão de 3 galáxias diferentes. Podemos até observar o efeito que elas têm umas sobre as outras. Mas o mais legal é que, durante a colisão, elas criaram uma forma reconhecível. Pois não é que parece um beija-flor espacial gigante?